Salve, salve galera do canal Foco nas Provas. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês um tema importante para chegarmos aos temas mais importantes da matemática financeira. É a chamada porcentagem. E porcentagem nada mais é do que uma forma de comparação de números onde o consequente, que é o chamado denominador da razão, é sempre 100. Então, pessoal, o denominador da razão será sempre 100, porque eu estou tratando por cento, porcentagem. Então, falar 8% é a mesma coisa que eu falar 8 que divide 100. 15% é a mesma coisa de 15 que divide 100. Sempre o denominador será 100. Uma outra situação importante de porcentagem, quando eu quero 2/3, por exemplo, de 600, é a mesma coisa que eu falar 2/3 vezes 600. O D está representando o sinal da multiplicação. E quanto que é 2/3 de 600? Basta eu pegar 2 vezes 600, então 600 vezes 200, que vai ser igual a 1.200. 1.200 que divide 3 é igual a 400. Aqui não é 600 vezes 200, é 600 vezes 2. Então, 600 vezes 2 é igual a 1.200. 1.200 que divide 3 é igual a 400. Então, 2/3 de 600 é a mesma coisa do que 400. É uma forma bem simples de resolvermos questões de porcentagem. Então, repetindo, aqui não é 600 vezes 200, é 600 vezes 2. Seguindo, quanto que seria 15% de 45? Existem muitas perguntas assim, mas quanto que é 15% de 45? E aí o aluno começa a pensar, poxa, 10% é 4,5, então eu vou pegar 5% de 45 e vou somar depois a 4,5. Não precisa fazer esse tipo de cálculo, pessoal. 15% não é 15 sobre 100? Basta eu pegar 15 vezes 45, que é igual a 675, e dividir por 100. 675 dividido por 100 é igual a 6,75. Forma fácil de fazer essa questão aqui. Eu não tenho 100, são duas casas decimais. Eu conto duas casas decimais para trás e boto uma vírgula. Então, sempre que eu dividir por 100, eu posso fazer esse macete. Por isso ficou 6,75%. Então, 15% de 45 é igual a 6,75%. Uma questãozinha, pessoal. Uma mercadoria custava R$ 200 antes de sofrer o aumento de 8%. Qual é o valor atual? Então, essa mercadoria ela custava R$ 200 e sofreu um aumento de 8%. Qual é o valor depois do aumento? Então, R$ 200 é o valor total, 100%. X, o que eu quero saber, é esse aumento de 8%. Regra de 3 simples, pessoal. 200 vezes 8 é igual a x vezes 100. X vai ser igual a 1.600, 200 vezes 8, dividido por 100. X vai ser igual a 16. Então, 16 é o valor do aumento. E para eu descobrir o valor atual, o que eu faço? Somo os R$ 16 do aumento, que deu 8%, mais os R$ 200 que custava o produto. O valor atual vai ser de R$ 216. Existem alguns casos, pessoal, que eu tenho que calcular já pensando no valor final. Eu não posso calcular, por exemplo, o aumento e depois somar com o valor atual. Eu já tenho que pensar no valor final. Um exemplo, uma mercadoria passou a custar R$ 336 após sofrer um aumento de 12%. Qual o valor antes do aumento? Neste caso, eu não posso ficar calculando o aumento para depois descobrir o valor.
eu quero saber o valor antes do aumento. Muitos vão pensar, basta eu tirar 12% de 336 e eu vou saber o valor, mas não é verdade. Eu não posso fazer esse cálculo. Exemplo, por que eu não posso fazer esse cálculo? Eu tenho R$100, eu aumento 10% desses R$100, eu vou ter 110. Se eu fizer o movimento inverso, pegar esses 110 e diminuir 10%, eu não vou chegar ao valor de R$100. Por quê, pessoal? A base mudou. A base agora é R$110. A base que eu fiz do aumento era de R$100, agora a base é de R$110. É claro que usando o mesmo percentual em bases diferentes, eu vou ter valores diferentes. Então, pessoal, R$336 equivale ao quê? A 100%. R$330 é o valor final. Mais 12% de aumento. Não é os 12% de aumento? Então, R$336 equivale ao quê? A 100% mais 12% de aumento. A base de cálculo que eu quero será X, que é o que eu quero descobrir, que corresponde ao quê? A 100%. Então, eu tenho uma base que será de 100% e outra que será de 100% mais o aumento, que é de 12%. Então, R$336 é 100% mais 12%, 112%. E X são os 100% que eu quero saber, é o valor antes de sofrer o aumento. Então, 112 vezes X, regra de 3 simples, é igual a 336 vezes 100. Que vai ser igual a 300. Então, 300 é o valor inicial. Então, eu já estou fazendo o cálculo de 336 vezes 100 e depois estou dividindo por 112. Eu vou encontrar 300. Então, 300 é o valor inicial. E depois de sofrer 12% de aumento, chegou a R$336. Outra questão, pessoal. Um comerciante comprou um produto por R$400 e depois o vendeu por R$500. Qual foi a porcentagem de lucro em relação ao valor de venda? O lucro, pessoal, será sempre a diferença entre o valor de compra e o valor de venda. Então, o lucro é essa fórmula aqui, venda menos a compra. O lucro vai ser sempre, neste caso, 500 menos 400. Então, ele teve um lucro de R$100, ou seja, ele comprou um produto de 400 e vendeu por 500, ele teve o quê? Um lucro de R$100. Então, pessoal, R$500, que é o valor que ele vendeu, é igual a 100%, que é o valor cheio. R$100, que vai ser o lucro, é igual a X, que é o que eu quero saber, é o percentual da margem de lucro. 500 vezes X, fórmula regra de 3 simples, é igual a 100 vezes 100. X vai ser igual a 10.000, 100 vezes 100, dividido por 500. X vai ser igual a 20%. Por que eu usei como base aqui os R$500? Porque ele quer saber o percentual do lucro em relação ao valor de venda. Se fosse o valor da compra, em vez de 500, eu usaria 400. Então, o percentual de lucro em relação ao valor de venda é de 20%.